Queridos, boa noite, graça e paz. Nós vamos aguardando vocês entrar em nome de Jesus. Vem cá, Henrique, cumprimentar os irmãos, a mamãe. Olha lá com os irmãos, graça e paz. Graça e paz. Olha lá, na tela. Pergunta aos irmãos se está tudo bem. Vocês estão tudo bem. Pergunta se está tudo jóia. Vocês estão tudo jóia. Você está Graça e firme? paz, irmãos. Estão chegando devagarzinho. Aninha, Hércules, Joelson. Tá aparecendo pra gente aqui, tá chegando, todo mundo. Paz do Senhor, tudo bem, queridos? Nós estamos felizes, né, de começarmos mais uma vez esse culto. Saudosos, né? O coração fica cheio, fica meio misturado de emoções, né? Estamos com saudade de nos reunir no mesmo espaço físico, mas Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, Ele tem provido esse espaço, né? Pra gente poder conversar. Sobre o espaço. Um espaço pra cantar, né? O Henrique fica apaixonado. Semana passada ele ficou pedindo pra ir pra casa da Val, acho que essa semana ele vai querer ir pra casa da Genilza, né? Ele quer ir fazer louvor com os irmãos. Ele quer participar e nós também, o nosso coração fica unido com o coração dos irmãos. Vamos orar, Henri? Vamos. Vamos orar, vamos pedir a Deus para abençoar os irmãos. Vamos orar aqui com a nossa família pela igreja hoje. Amém? Amém. Querido Deus, Querido Deus, muito obrigado muito obrigado por essa noite. por essa noite. Recebe Recebe o nosso culto o nosso culto como igreja como igreja e como família. e como família. Abençoa Abençoa cada irmão cada irmão poderosamente. poderosamente. Te agradecemos. Cada um pode escolher a mão. Te agradecemos Te agradecemos pelo seu cuidado. pelo seu cuidado. Deus nos abençoe, por favor. Deus te abençoe, por favor. Nos livre de todo mal De livre de todo mundo. e que logo Que logo estejamos juntos na igreja. terminamos nos na igreja. Em nome de Jesus. Você é de mamãe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você é de mamãe, papai. Ele observa tudo, ele tá vendo aqui tudo que tá acontecendo. Irmãos, que Deus abençoe. Um abraço, um beijo, Henrique, pros irmãos, ó. Deus abençoe. Dando beijo. Tchau. Tchauzinho. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Queridos, boa noite, graça e paz, mais uma vez. Nós queremos meditar aqui em Ruth, capítulo 1. Você já pode abrir a sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler essa história. Enquanto você abre em Ruth, capítulo 1, Ruth deve ser aí o 7º livro da Bíblia, alguma coisa assim, o 8º. No Antigo Testamento, nós vamos falar hoje sobre recomeços, tá bom? Enquanto você abre em Ruth, capítulo de número 1, quero aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos, a Genilza, a Manu, que fizeram o louvor, nos abençoaram. E nós queremos agora compartilhar uma palavra com os amados irmãos. Queridos, nós tivemos uma palavra muito poderosa nesta manhã sobre o papel do Espírito Santo na revelação da obra da cruz, né? Fomos profundamente abençoados pela palavra que foi ministrada, pelo aquele que o Espírito Santo comunicou ao nosso espírito nessa manhã. E nós vamos receber nesta hora mais uma porção daquilo que o Espírito Santo quer nos comunicar acerca dos planos, acerca dos atributos, acerca dos projetos e da mente de Deus. Esse tempo que nós meditamos, o Espírito Santo ele faz isso em nossos corações. Ruth, capítulo 1, versículo de número 6, diz assim: Então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras. Vamos orar para que nós sejamos iluminados nesse texto e possamos ser abençoados em tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de termos esse instrumento de comunicação, esse veículo pelo qual nós podemos compartilhar a tua palavra.
podemos, ó Deus, louvar o teu nome simultaneamente, mesmo cada um estando na sua casa. Te louvamos por essa ferramenta extraordinária, Senhor, o qual virtualmente nos une, e queremos nesta noite ouvir a tua voz. Senhor, nós temos a cultura, ó Deus, de todos os domingos estarmos juntos na tua casa, mas devido a essa situação nós estamos impedidos de estarmos na casa do Senhor, mas nós não estamos impedidos de estarmos na tua presença. Oramos para que a tua palavra nessa noite, ela possa falar ao nosso coração. Que cada mente, cada coração seja cativo ao Senhor nesta hora, Pai. Assim te louvamos, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto em apreço, ele é conhecido de todos nós, né? Esse livro, ele foi escrito ali entre a época dos juízes e quando se inaugura a monarquia em Israel. Nós temos aqui a história de uma família, e essa família, primariamente, ela era constituída por Elimeleque, Milion, Quilion e Noemi, né? Está aqui em Ruth, capítulo de número 1. O texto em apreço narra-nos que eles estavam enfrentando um momento difícil em Belém. Belém, cujo nome significa casa do pão, no contexto dessa história, a palavra diz que estava tendo fome naquela terra, ou fome em Belém, naquela cidade. E é interessante que o escritor, alguém conjectura que quem escreveu esse livro foi o profeta Samuel, e ele começa justamente assim no versículo de número 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel, e um homem de Belém. Então, o profeta Samuel, ele vai situar as circunstâncias e vai situar a família dentro dessas circunstâncias. É importante nós atentarmos para o versículo de número 1, porque a família de Elimeleque, ela é inserida nesse contexto dos juízes. Obviamente que nós não temos tempo, e não é o nosso propósito, de pontuar o que aconteceu com riqueza de detalhes na época dos juízes, que durou mais de 250 anos. Mas só para nós termos um pouquinho de noção, como ela era aqueles dias, ainda em Juízes, capítulo 21, verso 25, diz que não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava mais certo. Então veja bem, não havia uma liderança sólida, fundamentada, estabelecida. O povo de Israel estava um tanto quanto perdido. Não havia quem orientasse, não havia quem desse um norte àquela nação. E é nesse contexto, onde cada um fazia o que queria, que esta família vai fazer algumas escolhas que vai trazer crises irreversíveis, resultados, melhor dizendo, irreversíveis, e vai se instaurar uma crise sem precedentes na vida dessa família. Olha que coisa interessante, como é que a palavra de Deus ela é oportuna e ela é atualizada. Nós estamos vivendo também em dias difíceis. Nós estamos vivendo momentos de incertezas. Eu não sei se os amados irmãos têm acompanhado o cenário econômico, o cenário político, o cenário mundial dos nossos dias, mas nós percebemos um conflito político, econômico, de interesses, de manobras, fora uma ação e uma orquestração satânica, maligna, que nós não conseguimos visualizar com os olhos humanos. Nós percebemos uma ação maligna, percebemos uma ação sistemática do inferno querendo causar um caos no tempo que nós estamos vivendo. Nós temos uma direção do governo federal, nós temos uma direção do governo estadual, nós temos uma perspectiva do governo municipal. Olha a confusão generalizada que nós estamos vivendo. E se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não nos voltarmos para ouvirmos ao Senhor, nós também corremos o risco de tomarmos atitudes precipitadas. Irmãos, nós nunca tivemos tanta necessidade, nunca, ao meu ver, de nos voltarmos para Deus, de estarmos atentos ao que Deus está dizendo nesses dias.
Porque nós ouvimos as vozes da medicina, a economia, os políticos, os entendidos, mas nós às vezes não paramos para ouvir Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. E por não ter uma direção e por estar em um ambiente totalmente de desorientação, Elimeleque toma a sua família e parte em direção a Moabe. Moabe estava aproximadamente cerca de 80 quilômetros de Israel. Havia fome em Belém, então ele vai em direção a Israel, em Moabe, para que em Moabe ele pudesse ali suprir as necessidades da sua família. Olha, queridos, esse foi um erro fatal, Nós precisamos compreender que o que garante a bênção nas nossas vidas não é o lugar que nós estamos, mas é se Deus está conosco. Nós temos uma mesma situação com uma outra família, que é a família de Isaac, Gênesis capítulo 26, ele também tinha uma família, a época de Isaac estava passando por grande fome, por grande tribulação, e ali o texto diz que ele tentou descer ao Egito para suprir as suas necessidades, o Senhor falou com ele, olha, não desça ao Egito, fique nessa terra e eu te abençoarei. Diferente de Elimeleque para Isaac, é que Isaac ouviu a voz de Deus, Elimeleque não. Elimeleque, ele conjecturou, ele imaginou que a bênção estava em lugares e não na presença de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Nós precisamos aprender que a bênção, irmãos, não está no ambiente, não está no lugar, mas está o fato de Deus estar conosco. A maior prova disso é quando nós lemos o relato do deserto, e o texto em apreço lá de Moisés diz que Deus abençoava o povo em meio ao deserto. Olha que coisa extraordinária. O povo era poderosamente abençoado. Os calçados cresciam no pé, as roupas no corpo, não faltava nada. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender nesse texto é certificar que o Senhor está nos direcionando, como direcionou Isaac. A segunda lição, amados, é que nós não podemos ser levados pelas circunstâncias. Nós não podemos nos permitir ser conduzidos pelas circunstâncias. Eu ainda falava nesta manhã que nós não somos guiados pelas emoções, pelo aquilo que vemos, mas nós andamos pela fé. E quem é o objeto da nossa fé? É Deus. Nós cremos em Deus. Só que o texto diz que essa família foi para Moabe. Chegando em Moabe, foi tragédia atrás de tragédia. Porque quando nós tomamos decisões, fazemos escolhas baseadas em circunstâncias, baseado no que pensamos, no que achamos, nós nos tornamos responsáveis pelas nossas escolhas. Quando nós não consultamos a Deus, quando nós não buscamos orientação do Senhor acerca da decisão que devemos tomar ou precisamos tomar, nós vamos arcar com os reflexos dessa escolha. A palavra diz que chegando em Moabe, o esposo de Noemi morreu. Os filhos casaram ali em Moabe, tanto Elimeleque como Milião casou com Orfe, com Ruth, e a palavra diz que passado um tempo, ambos morreram. Noemi agora se encontrava viúva, sem filhos, em uma terra estrangeira, distante de Belém, distante de Israel, e agora estava com 2 noras. 3 viúvas desamparadas. Imagine você. Irmãos, nós estamos falando de um contexto de pelo menos 3.000 anos atrás. Esse livro foi escrito pelo menos 1.000 anos antes de Cristo. O contexto das viúvas, não havia tanto benefício como se tem hoje. E é no meio dessa tragédia, no meio dessa angústia, que Noemi vai nos ensinar algumas lições preciosíssimas sobre recomeço. Talvez você me ouve nessa noite e você fez algumas escolhas, você tomou alguns caminhos, você tomou algumas decisões que só te trouxe tragédia, só te trouxe tristeza, só te trouxe angústia, só te trouxe dificuldades. E você não sabe o que fazer. A terceira lição que esse texto nos ensina é que nós precisamos recomeçar. Irmãos, o que passou, passou. Tem situações que não tem como ser revertidas. Tem situações que precisam ser deixadas para trás. Paulo disse isso lá em Filipenses, não é verdade? Se eu não me engano, capítulo 3, verso 13. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Existem situações em nossas vidas que precisam ser sepultadas. Existem situações em nossas vidas que precisam ser deixadas para trás. Nós precisamos levantar a cabeça e prosseguirmos. Nós precisamos levantar a cabeça e continuarmos na caminhada. Essa é a primeira grande lição do recomeço. Pessoas que querem recomeçar
precisam deixar o passado para trás. Precisam sepultar os seus mortos, precisam sepultar os seus fantasmas, os seus pesadelos, os seus erros, os seus desencontros. A palavra diz que depois de 10 anos, essa mulher voltou para Belém, para a casa do pão. Por quê? Porque ela ouvira que o Senhor abençoara aquele lugar. Olha que coisa. Depois que ela teve toda aquela perda, depois que ela passou por toda aquela dificuldade, ela percebeu que o que fazia a diferença era a bênção de Deus, era a presença de Deus. Ela levanta a sua cabeça, ela enterra os seus mortos e ela retorna. Sabe, irmãos, nesse retorno, nesse deixar as coisas para trás, aquelas que precisam ficar para trás, nós precisamos entender que não importa quanto tempo se passou. Talvez você possa estar pensando assim, pastor, mas já passou muito tempo. Pastor, eu não sei se tem como voltar atrás. Amados, o tempo pertence ao Senhor. Passaram-se 10 anos, mas aquela mulher, ela entendia que ainda havia tempo de restauração. Ela ainda poderia reconstruir a sua vida, escrever uma nova história. Talvez você me ouve nessa noite e você precisa tomar algumas decisões. Talvez você me ouve nessa noite e você entende que é tempo de recomeçar, mas você não consegue deixar o passado. Você está olhando para o tempo que já se passou. Não olhe para o tempo, não olhe para o passado. Olhe para Deus, o Senhor, porque o nosso Deus é o Deus de restauração. O nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Amados, ainda esse texto, ele nos ensina que nós não podemos continuar fugindo. Alguém diz com muita propriedade que quando nós nos deparamos com crises, com problemas, com dificuldades, você tem 3 escolhas. A primeira é suportar. A segunda é fugir. Ou a terceira é usar a situação de dificuldade para o seu bem e para a glória de Deus. Então, quando a crise vem, quando a dificuldade bate à nossa porta, ou nós vamos suportar, ou nós vamos fugir, ou nós vamos usá-lo para a glória de Deus em o nosso favor. Elimeleque preferiu fugir. Não continue fugindo. Não continue em fuga. Você precisa encarar a situação. O recomeço exige que se encare essa situação. Nós temos que parar de fugir. Nós temos que encarar os problemas de frente. Nós precisamos esperar em Deus e crermos na sua manifestação. Olha, amados irmãos, às vezes fugir é necessário, mas nem sempre. Quando é, pastor, que eu posso fugir? Nós devemos fugir como a situação de José. Quando ele foi ali, ele recebeu um convite da mulher de Potifar, no capítulo 39 de Gênesis, ele fugiu. Ali cabe fugir. Mas existem situações, irmãos, que o melhor caminho não é a fuga. Nós precisamos enterrar o passado, nós não devemos estar com medo do tempo que se passou e devemos encarar de frente essa situação. A segunda lição que esse texto nos ensina, que essas mulheres ensinam, eu quero compartilhar com você nessa noite, para um tempo de recomeço, para um tempo novo de Deus na sua vida, amados irmãos, é que nós precisamos, melhor dizendo, não podemos aceitar nenhuma situação como definitiva, precocemente. O texto fala-nos, o texto em apreço fala-nos que Noemi, de primeira mão, ela tinha um discurso de derrota. Ela tinha um discurso de que talvez aquela situação não poderia ser revertida. Nós vamos encontrar isso lá no capítulo 1, verso 8. Ela vai se despedir das suas noras e ela entende que chegou ao fim da linha e diz assim, olha, já não tem mais jeito. Para mim já não há mais esperança. Noemi aceitou precocemente a decretação da derrota em sua vida. Aqueles que querem um recomeço não podem aceitar nenhuma situação como definitiva, não importa o tempo que já se passou. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Ela lavrou a sua sentença como perdedora e pensou que o futuro estava carimbado pelo fracasso irresistível. Não considere a luta perdida de primeiro momento. Nós servimos ao Deus que pode mudar toda e quaisquer situação. Noemi pensou que já estava, amados irmãos,
Tudo acabado. Querido e querida, é muito cedo para entregar os pontos no primeiro tempo do jogo. Noemi entregou os pontos e se deu por vencida antes de lutar. É engraçado, né? Tem pessoas que nem lutam, tem pessoas que nem tentam e já entregam os pontos. Ah, pastor, mas a situação é muito difícil, já passou muito tempo, mas não aceita isso como definitivo. Ainda nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, ela pensou que tudo estava perdido, tudo estava acabado, mas quando nós lemos a sua história no último capítulo, ou numa fala de futebol, passando assim o segundo tempo, o último minuto, já nos acréscimos, Deus interviu na história daquela mulher. Olha, o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, é o Deus que nós pregamos nessa noite. É o Deus de Cantalabassuri e Andalamas que pode intervir na sua história. Deus ainda haveria de reverter o resultado e as consequências na vida dessa mulher. E esse texto nos ensina que nós devemos esperar um pouco mais, que nós não devemos nos entregar ao desespero, nós não devemos entregar os pontos. Irmãos, nós aprendemos ainda na Bíblia Sagrada, Abraão esperou até os 99, para 100 anos de idade, para receber a promessa. Alguém poderia rotulá-lo como louco, como caduco, como um velho insano, mas ele celebrou a promessa de Deus. Amados, quando nós estudamos a vida de Moisés, depois de estudar 40 anos nas grandes universidades do Egito, passou mais 40 anos no deserto, ele trocou o cetro pelo cajado, o palácio pelas montanhas do Sinai. Talvez alguém tenha pensado assim, esse Moisés é louco, esse Moisés perdeu o senso, esse Moisés perdeu uma noção da vida. Mas quando nós estudamos a vida de Moisés, queridos irmãos, ele com aquele cajado na mão, ele liderou o povo israelita rumo à liberdade, e com a sua vara que Deus colocou na sua mão, ele fez dobrar o maior império do mundo, porque Deus estava com ele. Não desista, não entregue os pontos, não abra mão de um tempo de restauração, de um tempo de recomeço. O nosso Deus, é o Deus que restaura, é o Deus que faz nova todas as coisas. Ainda não é o fim. Noemi pensou que era o fim, mas ainda não era o fim. Então não aceite nenhuma situação como definitiva. Sabe, a terceira lição que Noemi nos ensina é que nós precisamos parar de murmurar. Irmãos, já aconteceu. Não devíamos ter tomado o caminho que tomamos. Não devíamos ter feito a escolha que fizemos, alguns de nós. Já aconteceu. Não adianta agora nós ficarmos em um posicionamento de murmuração. Não adianta agora nós apenas abrir os nossos lábios e reclamarmos. O texto em apreço fala-nos que Noemi, ela deixa de murmurar e ela começa a louvar ao Senhor. Olha que coisa interessante. Quando ela retorna de Moabe, você lê o texto em casa no capítulo 1, a palavra diz que Belém diz assim, olha, não é Noemi? E ela diz assim, não me chame de Noemi, a ditosa, mas me chama de Mara, amargurado, porque a mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. O discurso de Noemi era um discurso de murmuração. O discurso de Noemi era um discurso de reclamação. Irmãos, quantas pessoas estão só murmurando? Noemi agora, nós percebemos no capítulo 2, verso 19, que ela começou agora a bendizer ao Senhor. Ela começou agora a usar os seus lábios, profetizando esse tempo novo na sua vida, na sua casa, na sua nova família, que agora não era mais formada por Elimeleque, bem na verdade, Milion e Quilion, mas que agora estava ela e Ruth. Olha, esse tempo de crise, esse tempo de dificuldade, esse tempo de angústia que você está vivendo, nada vai adiantar se eu e você ficarmos murmurando. De nada vai adiantar se eu e você ficarmos reclamando da vida. Aqueles que primam pelo recomeço, aqueles que querem um recomeço de Deus na sua vida, precisa mudar a sua fala, precisa mudar a sua forma de colocar as palavras. O que precisa sair dos nossos lábios é o que saiu da boca do profeta Ezequiel. Os irmãos lembram de Ezequiel capítulo número 37. Deus leva o profeta ao vale de ossos sequíssimos. Algumas versões dizem que já estava em pó.
E ele leva o profeta àquele ambiente e diz: profeta, poderão esses ossos viver? Percebam que o profeta, ele não tenta dar um diagnóstico para Deus da situação daquele vale. Ele só nos informa como estava aquela situação. Mas em momento algum diz assim: ah, Senhor, olha a situação desses ossos. Olha, Senhor, para a condição desse vale. Senhor, está muito difícil. A palavra diz que o profeta, ele olha para o Senhor e responde: Senhor, tu o sabes. Irmão, o Senhor sabe, o Senhor quer e o Senhor vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, trazer um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua saúde, a sua vida emocional, o seu casamento, sobre a sua família. O Senhor, em nome de Jesus Cristo, Ele trará um novo tempo sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre essa nação, sobre o planeta Terra. Nós cremos na intervenção de Deus. Canta lá, Bassuri, anda lá, Marras. Não é tempo de nós murmurarmos, não é tempo de nós reclamarmos, não é tempo de nós fazermos coro com os pessimistas. Nós somos da fé, e nós somos da fé, irmãos, e nós cantamos nos desertos áridos, nós louvamos nos vales profundos da vida, nós cantamos nas tempestades. Sabe por quê? Nós sabemos em quem nós temos crido. Você e eu precisamos parar de murmurar, você e eu precisamos parar de fazer coro com os pessimistas. Precisamos sair desse posicionamento de autopiedade, de coitadinho, de que não tem mais jeito, que já não tem mais esperança. Meu irmão, tudo é possível ao que crê. Decanta lá, Bassuri, anda lá, Marras. Troque essa fala pessimista, troque essas palavras de murmuração. Peça ao Senhor, como diz Davi lá no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lamaçal e colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos e colocou um novo cântico em meus lábios. Olha que coisa tremenda. Canta lá, Bassuri, anda lá, Marras. Vamos cantar, vamos celebrar. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe por que nós estamos passando essa situação que nós estamos passando. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus que profetizamos em meio a essa tribulação, em meio a essa incerteza, essa falta de esperança, essa falta de perspectiva. Amados irmãos, nós podemos estar em crise, mas o céu não está em crise. Deus é atemporal. Deus está acima de tudo e acima de todos. Uma só palavra que Deus mandar, toda essa situação ela pode ser revertida. Decanta lá, Bassuri, anda lá, Marras. Ele é o Senhor da glória. O que nós vamos fazer? Precisamos parar de murmurar. Precisamos buscar no Senhor, louvarmos a Deus, bendizermos ao Pai. Em quarto lugar, esse texto, amados irmãos, nós aprendemos nesse texto, em quarto lugar, nós podemos sonhar com recomeço por causa da soberania de Deus. As nossas crises, os nossos tropeços, os nossos escorregões não frustram os planos de Deus. Olha, numa ótica humana, se nós lêssemos a história de Noemi e de Ruth numa perspectiva humana, nós imaginaríamos o seguinte: olha, não tem como, não há esperança nenhuma para essa mulher. Sabe o que é fantástico, irmãos? A nossa vida está nas mãos de Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu não creio na manhã por causa de uma boa notícia do presidente da República. Eu não creio na manhã por causa de uma boa notícia do governador do estado, do prefeito dessa cidade. Eu não creio na manhã porque possivelmente ou talvez o coronavírus deixe de existir a partir de hoje. E eu não temerei também, ainda que haja um pronunciamento do presidente dessa nação dizendo que as coisas estão piorando. Eu não temerei, ainda há pouco estava ouvindo um pronunciamento do governador desse estado. Eu não temerei com um pronunciamento pessimista, ainda que aconteça do prefeito dessa cidade. Se eu não creio num amanhã por causa das boas notícias do homem, se eu não vou temer amanhã por causa das más notícias do homem, eu creio no amanhã e eu não temo por causa do Senhor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. A vida de Noemi, ela estava nas mãos de Deus. A minha e a sua vida está nas mãos do Senhor.
Sabe qual que é a boa notícia? Isaías 43, verso 13. Canta labassuri andalabarras, recalabassuri andalabás. Diz assim: antes mesmo que houvesse dia, eu era. Antes que existisse coronavírus, antes que existisse o caos, antes que os fundamentos da terra fossem lançados, fundamentados sobre as águas, que loucura isso, o Senhor já era. E não há quem possa fazer escapar alguém das suas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Irmãos, nós podemos crer no amanhã, porque Cristo Jesus ressuscitou o terceiro dia para um recomeço. Nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Deus é soberano. Ele está acima das nossas crises, dos nossos tropeços. Nós não cremos no destino, nós não cremos em um destino cego, determinado por fracasso. Nós cremos em um Deus que intervém na nossa história, na história do ser humano. Queridos, para me concluir, nós precisamos aprender com Noemi que se nós compreendêssemos o que Deus vai fazer amanhã, nós não ficaremos desesperados. Não é verdade? Noemi não imaginava o que a esperava. Irmãos, o que nos espera? Dias melhores nos espera. Dias melhores nos aguardam. Se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo acontecimento visa o bem dos filhos de Deus. Nós precisamos olhar para as crises, nós precisamos olhar para a dificuldade da vida com os olhos de Deus. O que Deus tem para mim, pastor? Olha, nós pregamos essa manhã, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, é isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A palavra ainda diz no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e pela manhã bem cedo. Irmãos, se nós pudéssemos ver o fim como Deus o vê, nós poderíamos ver que todo acontecimento visa ao bem dos filhos de Deus. Deus está trabalhando para que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de viver o novo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa. Ainda nós aprendemos, irmãos, com a história de Noemi, queridos, que Deus tem algo tremendo, Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Nós não podemos ficar presos ao passado, nós não podemos ficar presos aos nossos erros, aos nossos escorregões, às nossas dificuldades. Nós precisamos crer na soberania de Deus, nós precisamos crer que o Senhor está trazendo um novo tempo, o Senhor está trazendo e escrevendo uma nova história das nossas vidas. Quem escreve a nova história acerca de nós é o Senhor. Sabe, irmãos, a palavra diz que Deus fez com que Ruth conhecesse Boaz. Deus fez com que Ruth fosse catar as migalhas no campo de Boaz. Isso não é destino, irmãos. Isso não é obra do acaso, isso não é coincidência, isso é as mãos do eterno Deus conduzindo a história de Ruth e de Noemi. Olha, Deus vai abrir portas para você, Deus vai colocar pessoas estratégicas na tua vida, Deus vai trazer pessoas estratégicas para a tua história, Deus vai colocar no seu caminho pessoas que vão contribuir para que os planos de Deus, para que os propósitos de Deus aconteçam na tua vida. Talvez você está entrando por portas, talvez você está tendo acesso às pessoas e talvez você possa estar pensando: puxa vida, que coincidência, puxa vida, eu tenho muita sorte. Não, isso não é sorte, isso não é coincidência, é as mãos de Deus dirigindo a sua vida, é as mãos de Deus dirigindo a sua história. Irmãos, Deus abre porta onde não tem, e quando Deus abre não há quem possa fechar, e quando Deus fecha não há quem possa abrir. Não tem capeta no inferno, não tem homem na terra, não tem anjo no céu que possa frustrar os desígnios, planos de Deus. Decanta labassuri andalamarras, para a minha vida, para a tua vida, para a nossa história. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e os nossos erros, desde que nós venhamos nos arrepender, nós venhamos consertar, buscar a presença de Deus, nem os nossos erros podem frustrar os desígnios de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Deus é o Deus de recomeços. A maior prova disso é a morte e a ressurreição do seu Filho. Ora, eu quero concluir aqui nessa noite. O melhor de Deus ainda está por vir. Quando você lê o final da história de Ruth, é um livro pequenininho, né? Nós temos aqui apenas 4 capítulos,
A palavra diz que Ruth casou com Boaz. E a palavra diz que daquele casamento nasceu um filho. E esse filho é Obed. E depois vai seguindo aqui a genealogia, quando você lê lá no capítulo de número 4, a palavra diz que Obed veio a ser pai de Jessé. Jessé veio a ser pai de Davi. E a palavra diz que esta mulher Ruth, quando você lê Mateus capítulo de número 1, ela entra para a árvore genealógica de Jesus. Olha que coisa extraordinária. Quando nós começamos a ler essa história, quando nós fazemos uma análise dessa história da perspectiva humana, parece uma história sem esperança. Parece que não havia mais qualquer perspectiva para aquela mulher, para Noemi, para Ruth. Parece que o que aguardava aquelas mulheres era o desespero, era a fome, era a pobreza, era o abandono, era viver o resto da sua vida em isolamento. Uma mulher que não era de Israel, uma estrangeira, ainda com uma mulher que já estava com a idade avançada. Ela diz isso no capítulo número 1, mas Deus pega essa história trágica, Deus pega uma história sem qualquer perspectiva, sem qualquer possibilidade, e usa dessa história, usa desse pano de fundo para escrever uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada entre duas mulheres. Queridos, Deus vai pegar todas as nossas tragédias, Deus vai pegar todos os nossos desencontros, Deus vai pegar todos os nossos infortúnios, Deus vai pegar todas as nossas crises e vai transformar isso para a glória do nome do Senhor. Um novo tempo, uma nova história em nossas vidas. Oh, bendito seja o nome do Senhor, que pega as coisas que não são para confundir as que são, que pega as coisas loucas para confundir as sábias, as pequenas para confundir as grandes. Em Deus nós podemos ter esperança de dias melhores. Esse livro nos ensina algo maravilhoso, amados irmãos. Esse livro nos ensina que o melhor de Deus ainda está por vir. Nós não caminhamos como os discípulos de Emaús para o entardecer da história, lembra? Os discípulos de Emaús pensaram que já era o fim, que já não tinha mais esperança. Os discípulos de Emaús pensaram que Jesus era uma fraude. Eles esqueceram a palavra do momento da ressurreição. Não, nós não caminhamos como discípulos de Emaús para o entardecer da história. Só que o que é interessante, Jesus se achega a eles no caminho de Emaús. Vocês lembram lá do relato em Lucas? A palavra diz que Jesus foi dialogando com eles. Jesus é aquele que vem até mim e até você nessa noite. Jesus é aquele que vem até as nossas crises, a nossa crise de identidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança. É aquele que se achega a nós, independente de nós. Ele se achega a nós e nos traz esperança. A palavra diz, amados, lembra lá do texto, que quando eles entram, eles sentam à uma mesa, aquele estrangeiro, que eles não sabiam que era Jesus, vai dar graças, e eles percebem que é Jesus. E imediatamente, eles retornam a Jerusalém, celebrando um recomeço. E que recomeço! O Senhor vem até a mim e até você na noite desse dia, através dessa live, dizendo, olha, há um tempo de recomeço, há novos caminhos, há novas conquistas, novas vitórias. Não permita que os seus fracassos, não permita que os seus erros, que as suas escolhas precipitadas, não permita que o caminho que você pegou, tomado por circunstâncias adversas, venha determinar o seu futuro. O Deus de Ruth, o Deus de Noemi, é o Deus que escreve novas histórias. Nós ainda aprendemos, amados irmãos, nós não estamos fazendo uma viagem rumo ao acaso. Nossa jornada é para o romper da alva. O fim da nossa jornada não será o túmulo frio, coberto de pó, mas uma eternidade cheia de glória, onde reinaremos para sempre com Cristo. Sabe, irmão, tudo isso que nós estamos atravessando. Há pessoas que estão temerosas, há pessoas que estão desesperadas, há pessoas que estão cheias de angústia. Há uma preocupação ainda em nossos corações acerca da economia dessa nação. Como ficará a economia do Brasil? Como ficará a economia mundial? Há muitos interesses em jogo, mas nós sabemos qual é o nosso fim. Ruth e Noemi não imaginavam o que aguardavam elas, mas nós sabemos pela palavra de Deus aquele que nos aguarda. Amados irmãos, aqui como Ruth, cruzamos vales e montes, atravessamos pontes estreitas. Aqui o nosso corpo é surrado pela doença,
E até às vezes alguns têm que enfrentar a própria morte. No entanto, a morte não tem mais a última palavra em nossas vidas. Irmãos, ainda que algumas pessoas venham a ser ceifadas, como muitas pessoas foram ceifadas na Itália, nós que cremos um Deus vivo, como diz John Macato, a única coisa que a morte pode nos fazer é nos entregar a Cristo. É por isso que nós não tememos nem mesmo a morte. Não é que nós não temos medo, não é isso, mas nós não somos dominados por isso. Lembra da fala de Paulo, nós sempre mencionamos ali na igreja, Romanos 8,39, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nem os nossos pecados, nem os nossos infortúnios, nem as nossas precipitações, nem os nossos erros. Amados irmãos, a morte não tem a última palavra, o coronavírus não tem a última palavra, a crise que está instalada não tem a última palavra pertence ao Criador dos céus e da terra. Amados irmãos, nós seguimos as pegadas daquele que arrancou o aguilhão da morte. Nós seguimos as pegadas daquele que triunfou sobre o pecado, sobre a carne, sobre Satanás, sobre os seus demônios. Nós seguimos as pegadas de Cristo Jesus, o ressurreto, aquele que ainda escreve histórias lindas, tremendas, extraordinárias, que tira o homem do pó do montouro e o faz assentar entre os príncipes, que faz com que a mulher estéril seja feliz mãe de família, que faz com que o órfão tenha família. Nós seguimos as pegadas do nosso Senhor, o nosso Redentor, e Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o Deus que pode fazer novas todas as coisas. Nós ainda aprendemos, irmãos, não estamos viajando em um barco que afundará nas águas encapelados no mar da vida. Nós não vamos naufragar. Tudo isso que nós estamos atravessando, no nosso barco está Jesus de Nazaré. Tem um cântico, né? Que diz que no nosso barquinho está Jesus de Nazaré. Sabe por que o nosso barco não vai afundar? Decanta lá basura e anda lá amarras. Porque Jesus está lá. Porque Jesus está conosco. É por isso que o nosso barco não vai afundar. Ele é o capitão da nossa embarcação. Em breve, irmãos, a trombeta de Deus soará. Em breve a voz do arcanjo será ouvida. Em breve todos os inimigos serão colocados debaixo do pé do nosso Senhor. Em breve todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor no céu, é o Senhor da terra e debaixo da terra. Em breve deixaremos esse corpo de humilhação e seremos revestidos com um corpo de glória. Em breve estaremos para sempre com o Senhor. Não importa se agora o caminho é estreito, não importa se os inimigos são muitos, não importa se o mar está furioso, nosso destino é a glória. Então não se entregue, então não desista, busque esse recomeço. A palavra diz que Noemi e Ruth voltou a Belém. Aonde você tem que voltar? Que pessoas que você tem que procurar? Que situações que você tem que resolver? Deus tem um tempo de recomeço para a sua vida. Deus tem um tempo de recomeço para a tua história. Olha, eu estou aqui falando para pessoas que já perderam a esperança nesse sentido. Pensa que não há mais esperança. Foi tantos erros, foi tantos desencontros, né? Tantas frustrações na vida sentimental, tantas frustrações, promessas que não foram cumpridas, tantas decepções com homens, com projetos, sonhos frustrados, pessoas que optaram a assumir uma posição de defensiva, mas Deus te chama para fora nessa noite, para um novo tempo, para um recomeço. Amados irmãos, nós precisamos crer piamente nessas verdades, que o Senhor da glória, que o Deus que faz novas todas as coisas, possa trazer um novo tempo sobre a tua vida, que venha um recomeço sobre a sua vida sentimental, que venha um recomeço sobre o seu casamento, que venha um recomeço sobre a nossa igreja, que venha um recomeço sobre o nosso ministério, que venha um recomeço sobre os nossos relacionamentos, que venha um novo de Deus sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre a face da terra. Nós precisamos deixar o passado para trás. Nós não podemos ficar atrelados, já passou muito tempo, o Senhor é o dono do tempo. Nós precisamos crer que a soberania de Deus, irmãos, não está atrelada às nossas crises. Nós precisamos parar de murmurar, nós precisamos louvar ao Senhor. Nós não podemos aceitar nenhuma situação como definitiva. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Decanta lá basura e anda lá amarras. A palavra diz que Ruth
era melhor do que 7 filhos para Noemi. Que o Senhor possa te abençoar com toda a sorte de bênção. Que o Senhor lhe traga um recomeço em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero orar por você. Eu queria, se você pudesse fechar os seus olhos, se possível. Eu queria que você colocasse diante de Deus qual é a área da sua vida que precisa de um recomeço. Você precisa de uma restauração de Deus na sua saúde. Você precisa de um recomeço de Deus na sua vida sentimental. Até hoje você encontrou apenas pessoas que aproveitou da sua carência, da sua boa vontade. Você precisa de um recomeço de Deus em qual área da sua vida? Eu queria que você colocasse diante do Senhor, para que nós pudéssemos orar, para que nós pudéssemos clamar pelo favor de Deus. Não fuja, não continue fugindo. Até hoje você fugiu, não fuja mais. Encara essa situação. É tempo do recomeço de Deus. Só foi possível um recomeço na vida de Noemi. E Ruth foi abençoada nessa situação, porque ela também teve que recomeçar a sua vida porque seu esposo morrera, porque elas pararam de fugir. Noemi voltou de onde ela nunca devia ter saído. Aonde você está? Para onde você foi? Há pessoas que me ouvem nessa noite que vocês precisam voltar a alguns lugares. Você precisa procurar algumas pessoas, precisa haver alguns consertos. Olha, irmãos, a soberania de Deus não anula as nossas responsabilidades. Deus tem um tempo de recomeço. Deus tem um novo tempo, uma nova história, sem qualquer sombra de dúvidas. Mas veja aonde você precisa voltar. Situações que precisam ser consertadas. E o Deus que interviu na história de Noemi e de Ruth é o Deus que está intervindo na sua vida, na sua história nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu coloco o teu povo em tuas mãos na noite desse dia. Senhor, a tua igreja que está reunida agora, Pai, nesse culto ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, o Senhor que trouxe um recomeço na vida de Noemi e na vida de Ruth. Ambas, ó Deus, viúvas, sozinhas, desamparadas. Pai querido, o Senhor escreveu uma história linda, uma das histórias mais lindas do Antigo Testamento. Senhor, quem olha, ó Deus, para a história de Noemi e de Ruth, numa perspectiva humana, jamais iria imaginar que o Senhor pudesse escrever uma história como essa. Mas o Senhor trouxe o favor do Senhor, o Senhor trouxe a intervenção do Senhor na vida daquelas mulheres. Pai, eu oro nessa noite para que o Senhor possa intervir, para que o Senhor possa trazer o teu favor, para que o Senhor entre na história do teu filho e da tua filha. Pai, para que todo tempo de vergonha, todo tempo de escassez, todo deserto venha a ser rompido na vida do teu servo e da tua serva. Eu oro, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, para que o Senhor venha escrever uma nova história, que venha um tempo de vitória, um tempo de celebração, um tempo de conquista. Pai, assim como o Senhor honrou Noemi e Ruth, que venha um tempo de honra da parte do Senhor para a vida do teu povo, para a vida da tua igreja. A tua palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai, que seja o tempo de exaltação, que seja o tempo de honra. Sabemos, meu Pai, que nós estamos caminhando para dia de glória. Sabemos, meu Deus, para onde nós estamos indo. Sabemos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Senhor, em nome de Jesus, restaura a nossa sorte, restaura a vida do teu povo, para louvor e para a glória do teu nome. Pai, assim como o Senhor, ó Deus, de forma providencial, ó Deus, direcionou Ruth para os campos de Boaz, direciona as nossas vidas, assim como o Senhor colocou Boaz na vida de Ruth, coloque pessoas que o Senhor usará, ó Deus, que serão instrumentos em tuas mãos, para que o propósito, Senhor, seja estabelecido em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque os nossos erros, obrigado porque as nossas escolhas precipitadas, obrigado, Senhor, porque os nossos pecados, quando nós
nós o assumimos e arrependemos, eles não podem frustrar os desígnios, os planos do Senhor para as nossas vidas. Assim como o Senhor pegou aquela história, ó Deus, dessas mulheres, uma história trágica, ó Deus, essa crise, ó Deus, e usou como pano de fundo, ó Deus, para trazer Ruth para a genealogia de Cristo Jesus. Que o Senhor possa pegar as nossas crises, os nossos infortúnios, as nossas dificuldades, ó Deus, escrever uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus. Receba nessa noite, querido, essa intervenção de Deus. Receba a saúde, receba a restauração, receba a graça. Deus está abrindo novas portas. Eu profetizo em nome de Jesus, em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade, Deus está trazendo pessoas até você, portas se abrirão. Que isso, pastor? Nós estamos vivendo um tempo que, ao contrário, as portas estão fechando, mas Deus é o Deus que abre porta onde não tem. Decanta lá, bassuri, anda lá, marras. Deus está escrevendo uma nova história. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa a sua família, em nome de Jesus. Um forte abraço. Ainda essa semana nós estaremos juntos para a glória de Deus. Nós possamos continuar em oração naquele relógio, clamando a Deus, clamando pelo seu favor. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua paciência. Compartilhe essa mensagem, eu vou salvá-la aqui na página da igreja, que você possa compartilhar, tá bom? Essa mensagem com outras pessoas. Há pessoas que precisam ouvir o que Deus falou conosco nessa noite. Há pessoas que precisam de um recomeço. Talvez você seja essa pessoa que está me ouvindo. E há um tempo de recomeço de Deus para a tua vida. Um forte abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.